Começando aqui a apresentação do projeto do LinkedIn Analyzer, que nada mais é do que uma rede social onde os vértices do grafo são os perfis de usuários, as arestas são as conexões entre eles e cada aresta dessa tem um peso. E esse peso também é relacionado com uma afinidade entre essas conexões. No caso, quanto menor essa afinidade, maior vai ser o peso das arestas. Então vamos começar aqui pela classe do LinkedIn Analyzer, que nada mais é do que a nossa classe principal. Ela pode não conter o método main, que vai criar o grafo, mas ela é basicamente o motor de todo esse processo que vai acontecer aqui. Então, começando aqui no nosso projeto, ele tem 5 missões. Começando aqui na primeira missão, é apenas um construtor dessa análise que a gente faz, dessas recomendações que o app pede. Assim como funciona o Instagram. Quando você está rolando o Instagram, vai rolando, e chega uma hora que ele fala sugestões para você. Essa sugestão, ela nada mais é do que amigos de amigos. Ou seja, não é o contato, por exemplo, tem dois usuários, eu tenho uma pessoa adicionada como amigo, então ela é meu amigo direto. Mas essa pessoa tem outro amigo. Então, essa pessoa pode ser recomendada a mim por meio dessa lista de sugestão de usuários. Porque não é direto, mas sim é um amigo de amigo. E também essa essa missão 2, ela aqui vai começar, ela vai receber o nome do usuário e vai retornar uma lista de sugestão, essa aqui, que no caso, essa sugestão é uma classe, na verdade, é um recorde, né, com o nome e amigos de comum. Ela é basicamente a estrutura que é responsável pelo retorno desse método da lista de sugestão de conexões. Cada item ela vai associar o nome dessa pessoa a uma quantidade de amigos, no caso de amigos, né? Aí descendo aqui mais no método, aqui na linha 55, certo? Vai ter um for. E esse for nada mais é do que uma verificação para saber da, da lista de amigos, porque não teria sentido essa lista retornar o próprio usuário, porque é o próprio usuário, se já é amigo direto, porque no caso são amigos de amigos, não teria sentido amigos diretos, e aqui já foi contabilizado, é para evitar a duplicação de recomendações, não ficar aparecendo a mesma pessoa. Aqui na linha 66, é basicamente para contar os amigos em comum entre o usuário a esse possível candidato. No caso aqui a gente trabalha esse, esse amigos de amigos que eu estou falando como um candidato. Então, descendo aqui na linha 78, elas são métodos auxiliares, esses dois aqui. O conta amigos em comum e o contém nome. Esse método aqui, ele vai contar os amigos, certo? Diretos do usuário, para ver se também são amigos desse possível candidato. Então, ele funciona em for para ver a verificação e
Se caso dê certo, ele vai aumentar o total de amigos em comum e depois ele vai retornar. Já esse outro método auxiliar do contém nome, ele vai verificar o candidato pelo nome para ver se ele já está presente na lista de sugestões. Então, aqui vindo para a missão 3, a gente diz aqui do grau de separação. O que seria esse grau de separação? Isso aqui nada mais é do que um, um BFS, como diz aqui no comentário, a busca em largura, tá certo? Ela vai servir para descobrir quantos passos da conexão duas pessoas estão separadas na rede. No caso, como eu disse, usando a busca em largura, ela não vai considerar afinidade, ou seja, ela não vai considerar o peso da aresta, tá certo? Então aqui, primeiramente, das linhas aqui 103 até as linhas 106, ele vai localizar os vértices de origem e vai localizar os vértices de destino e vai lançar uma exceção caso eles não sejam encontrados. Aí vindo aqui mais embaixo, da linha aqui 108 até a 110, o if, ele, né, é um caso base, se a origem e destino são as mesmas pessoas, ele vai retornar zero. Aí a partir aqui daqui da linha 113, vai ter uma kill e vai ter um, um hash map. Porque é basicamente para criar a fila, né, o FIFO do BFS. A linked list ela vai implementar a kill, permitindo aqui o add e também o poll, para poder criar o sistema do FIFO, para adicionar as pessoas à fila e caso a fila não esteja vazia, ele vai colocando os próximos na, na ordem. Então, descendo mais nesse queue, ou nesse queue, nesse while, vai ter um for dentro do while que vai, basicamente, né, esse em específico, se o, o vizinho já está no mapa de distâncias, ele vai ignorar, ele vai pular. Aqui, ele vai calcular a nova distância, no caso são os passos atuais mais um, e nesse if ele vai calcular, ou ele vai registrar a, a nova distância do vizinho. No caso, ele vai achar o destino e vai retornar a quantidade de pessoas. Já esse retorno mais um é para caso de perfis sem conexão nenhuma. Então, vindo aqui, saindo do BFS e entrando na missão 4, a gente vai começar a usar a rota de afinidade, né? Diferente do BFS, assim, que não tinha peso. Então aqui, começando aqui nas linhas 147 e indo até a 158, temos o método e um map. Então essa missão 4 é basicamente a rota e custo de maior afinidade. A gente vai aqui, nesse caso, diferente do BFS, vai utilizar o Dijkstra e o, o cache. No caso, esse aqui é o método privado de cache. E o if vai verificar se o par, né, a origem e destino, é o mesmo do último cálculo. Caso seja, ele retorna sem fazer nada, porque o cache já tem o resultado. Então, descendo mais aqui, na linha 153, tem o map, ele vai chamar o Dijkstra
da classe grafo, que eu vou explicar adiante. Mas explicar de uma forma bem básica, porque esse grafo, esse método grafo já foi trabalhado em sala. Então eu não vou ficar me alongando, porque já estamos com 10 minutos aqui, me alongando nas classes vértice e aresta, que, né, cria apenas o vértice e a aresta, e sim, realmente o que importa aqui. Então onde é que eu estava? Sim, estava aqui no map. Ele vai chamar o Dexter do grafo, ele vai retornar o map entry, o map entry com a rota, a lista de nomes, né, e o custo total. Então, indo mais adiante aqui, na 165 até a 168, tem o método público rota de maior afinidade. Ele vai chamar o calcular se necessário, para garantir que o cache está atualizado, e vai é, retornar a rota em volta do collection, em volta do collections, para que ninguém de fora altere a lista desse cache. Descendo mais, custo de maior afinidade, o método público, mesmo padrão, né? Ele vai garantir o cache e vai retornar o custo do cache. É como um, um índice. Ele não precisa de proteção extra. Agora, na main, a gente vai chamar o rota de maior afinidade, eu vou explicar depois, e logo depois vai chamar o custo de maior afinidade. Por quê? O Dijkstra, ele vai rodar só na primeira chamada, e na segunda chamada que ele tiver, ele vai reutilizar o cache. Por quê? Para não ter que chamar o Dijkstra duas vezes e ele aparecer duas vezes depois que o código rodar, porque não teria sentido, né? Rodar a mesma coisa duas vezes. Então a gente vem aqui, né, praticamente no final do método, para a missão 5, é uma assinatura, ele vai varrer toda a rede e vai agrupar os perfis em componentes conexos. Basicamente é isso. Então, explicando aqui mais adentro, o set vai marcar quem já foi atribuído a algum grupo e o list é o resultado. Cada elemento é um componente conexo. Então, vindo aqui para o primeiro for, ele vai, né, varrer todos os perfis da rede e o getVertices vai retornar a lista de somente leitura. Aí aqui das linhas 197 até a linha 200 é basicamente a preparação do BFS para um novo componente. Ele vai criar a lista grupo vazia, certo? Vai criar a fila, vai criar, vai enfileirar o vértice inicial e vai marcar como, como visitado para evitar duplicado. E depois, ele, quando a fila esvazia, o componente inteiro ele é descoberto. Então ele vai adicionar a lista de grupos. E aqui na linha 17, ele vai retornar todos os componentes conexos encontrados. Tá certo? Então, para dar uma explicada melhor, no recorde que eu achei que ficou meio, como é que eu posso dizer? Meio incompleta a minha explicação. Ele basicamente é um recorde, é uma estrutura que não muda. Foi por isso que a gente usou, porque é uma estrutura imutável, com os dois campos, o nome e o int de amigos em comum. Esse recorde ele vai gerar automaticamente o construtor, os getters, equals e o hash code. Então a gente sobrescreveu o toString para exibir, no caso aqui, na main. A gente colocou que eu lembro que era o Eduardo. Enfim, depois que eu voltar na main eu digo. É o Eduardo, dois amigos em comum, que é usado apenas para a missão 2, que é o dos amigos de amigos, né? Então vindo aqui para
para main, a main vai montar a rede do grafo, a rede principal do grafo, o grupo isolado 1 e o grupo isolado 2, que são as sub-redes dessa rede principal. Vai cadastrar aqui, a gente vai cadastrar as conexões, arestas e suas afinidades, os pesos. Então aqui, com peso 1, é uma afinidade muito, muito alta, porque o peso é baixo. Já aqui, com peso 8, a gente chama que vai ser uma afinidade fraca, vai ser pouca afinidade, porque tem um peso alto, como eu disse anteriormente. Depois, ele vai chamar aqui a classe do LinkedIn Analyzer para criar o motor de análise, que é justamente o que essa classe inteira faz. É o motor de análise e recomendações da rede social, que remete à missão 1. Depois vai vir a missão 2 com a sugestão do, dos grafos. Depois a missão 3 para o grau de separação entre eles. A rota de maior afinidade e os grupos isolados, né? As sub-redes. Então, para não ter que explicar esses aqui, eu vou logo rodar o código. Nada mais é essas classes. É a criação de cada aresta. O vértice é a criação de cada vértice. Cada nome de cada pessoa vai estar aqui, cada grau. De nome, grau, in degree, out degree. Mas na minha a gente não utiliza nada disso. É basicamente o código utilizado em sala de aula. E a classe grafo também. É a maior classe que a gente tem. É a classe que a gente vai poder adicionar os vértices, adicionar as arestas, as adjacências, os graus. Muitos a gente não está usando porque não foi isso que foi pedido. Mas ele ainda se encontra aqui, tanto DFS, recursivo iterativo, tal, a gente não tirou, a gente deixou. Apesar, como eu disse, eles não estarem sendo utilizados. Mas o que a gente mais utiliza, né, que ele é o essencial, é de adicionar os vértices e adicionar as arestas. Então eu vou rodar aqui. Então, vemos aqui cada, cada missão. Vai aparecer, como está aqui no código, as sugestões de conexões para Ana, certo? Vai sugerir para Ana. Vai ser o Eduardo, que são dois amigos em comum da Ana, certo? Como a Ana é amiga do Bruno, ela tem muita afinidade com o Bruno, e o Bruno tem muita afinidade com o Eduardo, então aqui vai aparecer o Eduardo para ela, tá certo? Já vemos aqui para a missão 3, né, mais uma vez envolvendo aí a Ana, da Ana para a Fernanda, são 2 passos, para o Eduardo também são 2 passos. Já para o Igor, como eles não têm nenhuma conexão, porque é do grupo isolado, então vai ser -1. O que significa o -1? O -1 é nada mais nada menos que inalcançável, não tem nenhuma conexão entre eles. Aí vamos aqui para a missão 4, que é a rota de maior afinidade, né? O menor custo, da Ana para Fernanda, é Ana, Bruno, Eduardo e aí sim Fernanda. Então o custo total vai ser 3. Da Ana para o Igor, mais uma vez, -1. É inalcançável, não tem afinidade nenhuma. E aqui, a missão 5, ele vai pegar, vai analisar, o, vai mapear os grupos isolados, vai fazer a varredura da rede inteira. E aí sim,
vai aparecer a sub-rede 1, Ana, Bruno, Carlos, Daniela, Eduardo, Fernanda, com aqueles que têm conexões entre si. A outra vai ser Gabriel e Hugo, e o outro Igor e Juliana. Então, digamos que, né, esses aqui da sub-rede 1 não tem nenhuma conexão com Gabriel e Hugo, que também não tem nenhuma conexão com Igor e Juliana. E é basicamente isso.